Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 23 de agosto e eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. A partir do texto bíblico que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Mas antes nós precisamos entender o contexto. O que está acontecendo? Você deve conhecer essa história. Pedro e João estavam indo ao templo para orar e adorar na parte da tarde. E ao passar pela porta de entrada do templo, eles veem ali um aleijado que todos os dias era colocado ali para mendigar. Um aleijado de nascença. E de repente, Pedro diz para aquele aleijado assim: olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E imediatamente os pés daquele homem se firmaram e ele passou a andar, ele se levantou, passou a andar e entrou no templo louvando e adorando a Deus. Você imagina o que foi aquilo para as pessoas que estavam ali presentes? As pessoas se reuniram ao redor de Pedro e João para ver o que tinha acontecido. E Pedro, cheio de ousadia, cheio da unção de Deus, anuncia o evangelho. E muitas pessoas se convertem naquele dia. As autoridades religiosas, vendo o que tinha acontecido, o que eles fazem? Prendem Pedro e João. No dia seguinte, reunido todo o sinédrio, eles perguntam: com que autoridade vocês fizeram isso? E novamente Pedro, cheio de ousadia, cheio da unção de Deus, anuncia: pela autoridade no nome de Jesus, aquele que vocês mataram, crucificado na cruz. É no nome dele que nós anunciamos. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E aqueles homens, aquelas autoridades, reconhecendo que eles eram discípulos de Jesus, reconhecendo que eles eram pessoas sem estudo nenhum, iletrados, e que estavam anunciando com ousadia e intrepidez para eles o evangelho, não tendo onde pegar. Afinal de contas, eles não cometeram nenhum crime. O que eles fizeram de mal? Sabe o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles foram instrumentos para a cura de um homem que estava há 40 anos, desde que nasceu, sem poder andar. Esse homem foi curado. E ele estava ali. As autoridades não tinham como contestar, não tinham como dizer que não aconteceu. Havia testemunhas. O que eles podiam fazer? Não podiam fazer nada para castigar. Além disso tudo, o povo era favorável. O povo estava dando glórias a Deus pelo que aconteceu. Então, o que eles decidiram fazer? Vamos nos reunir, vamos ameaçá-los e proibi-los de continuar pregando nesse nome. Quando eles fazem isso, Pedro, de novo, cheio de ousadia, fala: agora vocês vejam, o que importa mais? Será que importa obedecer a vocês ou a Deus? Porque nós não podemos deixar de anunciar o que nós temos visto, o que nós temos vivido, o que nós temos experimentado. E não tendo mais o que fazer, as autoridades ameaçam ainda mais e depois o soltam. E aí diz o texto que eu queria ler com vocês. Eu vou estar lendo numa versão um pouco diferente, na paráfrase, chamada A Mensagem, que nos diz assim, no versículo 23, Atos capítulo 4, versículo 23. Assim que saíram, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Ouvindo o relato, eles ergueram a voz numa bela e harmoniosa oração. Deus forte, que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo o que há neles. Pelo Espírito Santo falaste pela boca do teu servo e nosso pai Davi. Nações, por que tanto tumulto? Povos, por que tantos planos? Os líderes da terra brigam por posições, poderosos se encontram em reuniões de cúpula. Os que negam a Deus se rebelam contra o Messias. Pois de fato eles se reuniram, Herodes e Pôncio Pilatos, com nações e povos, e até mesmo Israel, nesta cidade para planejar contra o seu santo filho Jesus, aquele a quem fizeste Messias,
para levar adiante os planos que elaboraste há muito tempo. Agora eles atacam de novo. Cuida destas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para pregar tua palavra. Estenda a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você estivesse no lugar de Pedro e João, nessa época, nesse momento, se você fosse parte da igreja, o que você faria? Você se calaria? Se acomodaria? Ou você continuaria pregando o Evangelho? Eu pergunto isso porque, lógico, guardadas as devidas proporções, nós não estamos num tempo muito diferente assim. É lógico, nós vivemos no Brasil, glória a Deus, nós temos liberdade religiosa, nós temos liberdade para anunciar, para pregar o Evangelho, mas se você tem prestado atenção nas notícias, você vai perceber, assim como eu tenho percebido, que de maneiras bem sutis, mas também muito pontuais, estão querendo nos calar, nos silenciar, nos intimidar a igreja, enfraquecer a igreja, silenciar a igreja. Você não acredita nisso? Preste bem atenção. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, naquele plano São Paulo para retomada, né, do comércio, etc., diante do Covid-19, o que você deve ter percebido, se você pegar o plano lá do estado de São Paulo e ler o documento, você vai ver que as igrejas não se encaixam, não são mencionadas em nenhuma categoria. Tem a barbearia, tem os shows, tem comércio, mas a igreja não entra em lugar nenhum. Eu pergunto, por que as igrejas não foram contempladas nesse plano do estado de São Paulo? Olhe bem o que está acontecendo. Eu tenho ouvido relatos de irmãos que estão desanimando na fé. A comunhão entre irmãos e irmãs faz falta. Estarmos juntos nos ajuda a nos fortalecermos. Alguns estão gostando, estão se acostumando a ficar em casa. Agora, eu pergunto para você, nós vamos deixar por isso mesmo, sabendo que é justamente isso que eles querem? Eu creio, meus irmãos e irmãs, que não é tempo de nós vivermos comodamente. Não é tempo de nós nos acomodarmos. É tempo de nos prepararmos para os tempos que estão à nossa frente. Nós fomos salvos para viver não a nossa vida, mas para viver a vida de Cristo Jesus, para viver em honra e glória ao nosso Senhor e Salvador. Eu pergunto, como que nós temos honrado o Senhor com a nossa vida? O que nós temos feito por Ele e para Ele? Para agradá-lo, para servi-lo? Como que nós estamos honrando? Por quê? Será que não tem nos nossos dias gente precisando de cura? E o que nós estamos fazendo para isso? Será que nós não temos gente precisando de salvação? Será que nós não temos gente precisando de libertação? O que nós, como igreja, como povo de Deus, como filhos e filhas de Deus, estamos fazendo para isso? Você tem buscado, você tem fome, você tem sede, você tem procurado se encher do Espírito Santo, do poder de Deus, para ser esse instrumento de cura, de salvação, de libertação na vida de outras pessoas? Você e eu, será que nós podemos dizer como Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou? Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, experimente a salvação. Seja salvo. Nós temos essa ousadia, essa intrepidez para anunciar hoje? Ou será que nós estamos ficando cômodos demais na nossa casa?
acomodados demais na nossa casa, moles demais. Nós precisamos nos preparar para os tempos que estão à nossa frente. Tem um pastor e teólogo chamado Karl Barth que ele dizia o seguinte, que numa mão nós devemos ter o jornal do dia e na outra a Bíblia. Ou seja, compare, veja bem o que está acontecendo e compare com o que diz a palavra de Deus. Busque orientar. Como que nós vamos reagir diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje? Vamos buscar a orientação na palavra de Deus. Cada acontecimento que nós vemos no jornal, no mundo, é uma oportunidade, no mínimo, para nós estarmos intercedendo. Quando você assiste um jornal, ore e interceda pelo que está acontecendo. Quando você lê um jornal, quando você vê uma notícia, ore e interceda. Nós somos intercessores. Não deixe passar essa oportunidade. Preste atenção no tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos e irmãs. Não é tempo de nós ficarmos acomodados, parados. Hoje nós estamos vivendo uma coisa que era impensável. Quem diria que nós ficaríamos 5, 6 meses fechados dentro de casa? Quem diria isso há 1 ou 2 anos atrás? Ninguém. E o que pode vir à frente? Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Em alguns países da Europa, apesar deles não reconhecerem isso nas notícias, mas a gente fica sabendo através de pessoas que estão morando lá, em alguns países houve queda no abastecimento. Algumas coisas, alguns itens no supermercado faltaram. Mas eles não anunciam isso. Eu pergunto para vocês, se houver desabastecimento de repente aqui no Brasil, é difícil? É difícil. Mas nós já tivemos uma greve de caminhoneiros que gerou uma grande crise de abastecimento. Se houver desabastecimento, se faltar comida, você está preparado para isso? A Bíblia diz para nós sermos prudentes. Você está sendo prudente? Você tem comida estocada na sua casa? Você tem arroz para passar 1 mês, 2 meses, 3 meses? Nós ficamos 5, 6 meses de quarentena. Você está preparado para isso? Você tem alimento enlatado, sardinha, que é bem barato, né? Ou outro tipo de alimento para você aguentar com a sua família alguns dias? Você está preparado para isso? Nós devemos nos preparar para os dias que estão à nossa frente. E não se iluda. Existem tentativas. Você deve ter visto que o STF tentou fazer, impedindo as igrejas de ter uma participação mais efetiva na política. Existem ações bem pontuais que estão tentando fragilizar, enfraquecer a igreja. Por quê? Porque a igreja, de maneira geral, na sua maioria, ela é de direita. E olha, meus irmãos e irmãs, eu não quero entrar aqui em partidarismo, sabe? Se eu sou de direita ou esquerda, eu respeito a sua opinião e eu não quero que você me rotule de nada. Por favor, nós somos mais do que o rótulo, ele nos limita. Mas eu preciso, como pastor, te alertar para algumas coisas. Por que taxam a igreja de direita? A gente sabe que o nosso presidente Bolsonaro, foi eleito porque teve um grande apoio dos protestantes, dos cristãos, né, dos evangélicos. E eles estão querendo tirar isso, romper. Por que teve esse apoio? Porque em termos gerais, na sua maioria, a igreja opta pela direita. Por quê? Porque a direita, não estou dizendo que ela é maravilhosa, de jeito nenhum. Esse mundo jaz no maligno. Mas pelo menos a direita apoia a família, a liberdade, a religião. Então, meus irmãos, basta olhar. Eu não posso me calar. A esquerda não vem de Deus. Não estou dizendo que a direita vem, mas vamos dizer assim, a direita é menos pior, tá? É menos pior. Com a direita, você vai ter liberdade.
liberdade de se expressar, liberdade para evangelizar. Você vai ter liberdade para adorar o seu Deus. Você vai ter uma ação menos destrutiva contra a família. Agora, compara com a esquerda. Pega os principais exemplos de esquerda que estão no mundo hoje. Um dos maiores é a China. Olha a China, como que a China trata os cristãos? A China tem campos de concentração, de trabalho forçado. Existe tráfico humano, tráfico de órgãos humanos. Existe limitação, lá as pessoas não podem se expressar. Elas não podem adorar o seu Deus, as igrejas estão sendo perseguidas, as igrejas estão sendo destruídas. Ultimamente eles estão tirando as cruzes de cima das igrejas, eles estão entrando na casa das pessoas e tirando todo o símbolo cristão e substituindo pelo Partido Comunista. Símbolos do Partido Comunista. Existe perseguição. Olha na Coreia do Norte, a mesma coisa. Olha na Rússia, como que a Rússia trata os cristãos até pouco tempo atrás. Eles não são favoráveis. Aqui bem perto de nós tivemos um país, a Bolívia, né, em que o seu presidente Evo Morales tentou criminalizar a evangelização. Mas isso gerou tanto mal-estar e a coisa foi tão ruim que ele desistiu, mas ele tentou. E nós temos muitos países aqui na América Latina que estão trilhando esse caminho da esquerda. Agora, mais recente, é a Argentina. Nós não podemos negar a ação da esquerda aqui no Brasil. Nós não podemos minimizar. E eu não estou falando isso, meu irmão. Nós somos cidadãos do céu, sim, mas nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Existem pessoas que defendem a morte de cristãos aqui no Brasil. Eu não estou falando lá da China e nem da Coreia do Norte. Tem gente no Brasil que defende a morte dos cristãos. Metralhar as igrejas. Isso tem vídeo, isso você tem demonstração em vários lugares. Teve uma amostra, você deve se lembrar, eu não lembro agora ao certo a data e o museu em que teve essa amostra de sexo ilícito. Você se lembra que levavam as crianças nas escolas para isso? E todas as obras estavam ligadas ao sexo, pedofilia, envolvimento com crianças, mas também tinha algumas obras de arte incentivando a violência e também violência contra os cristãos. Isso tem no YouTube, isso tem eu posso encontrar se você quiser. Nós não podemos menosprezar o que está acontecendo no nosso país. É tempo de nós nos fortalecermos, é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós buscarmos como Pedro, João e a igreja dessa época. Não é momento para nos calarmos. O que importa? Obedecer às pessoas ou obedecer a Deus? Importa obedecer a Deus. Nós precisamos levantar nossa cabeça porque a nossa redenção se aproxima, o Senhor está vindo. E é tempo de nós pensarmos como Ele vai nos encontrar. Eu quero que Ele me encontre preparado, eu quero que Ele me encontre trabalhando com afinco e dedicação na sua obra. Eu quero ser útil no seu reino, eu quero ajudar meus irmãos e irmãs, o máximo que eu puder, a experimentar do amor de Deus, a experimentar da salvação, a ser liberto, a ser curado. E você também pode. Deus está conosco, meu irmão, minha irmã. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades. Eu não estou falando isso para você morrer de medo, entendeu? Viver desesperado. Não. Deus continua sendo Deus. Ele continua sentado no seu trono. Ele continua governando. Mas a palavra de Deus nos alerta para isso. São coisas que vão acontecer. A tribulação virá, o anticristo virá. Nós precisamos estar preparados. E enquanto isso não acontece, meu irmão, nós precisamos trabalhar com todo afinco e dedicação
para capacitar as pessoas, equipá-las, equipar a igreja para exercer o seu ministério nesse mundo, fazer diferença onde nós estivermos. Não há mais espaço para uma igreja fria, não há mais espaço para uma igreja morna, não há mais espaço para uma igreja que não se posiciona. É tempo de nos posicionarmos. Em Deus. Em Deus. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Com essa mesma ousadia, clamando: Senhor, por favor, nos capacite. Nos capacite a continuar pregando o Teu Evangelho, a sermos úteis no Teu reino. E assim como aconteceu naquela época, vai acontecer também. O Senhor vai nos encher com o Seu poder. O Senhor vai nos capacitar, vai nos dar ousadia, coragem, intrepidez para anunciar o Evangelho. E enquanto nós anunciamos o Evangelho, o Senhor vai estender a sua mão para realizar sinais, prodígios e milagres. Eu creio. Você crê também? Então lance fora o medo. E vamos juntos, vamos juntos. Os céus estão abertos, meus irmãos e irmãs. Ainda é tempo da graça. É tempo ainda. Nós podemos experimentar a presença maravilhosa do Espírito Santo, ouvir a sua doce voz, sermos instrumentos na mão dele. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Não se entregue. Não entre no desejo do sistema. Não diga sim para aqueles que só querem o nosso mal. Diga sim para Deus, para a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz, palavra que nos anima, que nos fortalece, que nos alimenta espiritualmente, que nos ajuda a discernir como nós devemos agir em cada situação. Obrigado, Deus. Agora, Senhor, eu quero também interceder pelos meus irmãos e irmãs, por todos aqueles que me ouvem nessa hora, pela Tua igreja, Senhor, sobre a face da terra, a Tua noiva. Senhor, nós sabemos que nós vivemos num mundo mau, um mundo que está no maligno, e as formas como isso se manifesta são inumeráveis. Muitas vezes nós nem percebemos, Senhor. Mas, por favor, eu te peço que o Senhor dê sensibilidade à Tua igreja, discernimento, para discernir as formas como Satanás tem agido e operado, tentando destruir a família, tentando calar, enfraquecer, intimidar a sua igreja. Porém, Senhor, nós declaramos que nós não seremos intimidados. Como o Senhor mesmo disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. O Senhor disse nessa palavra, não é as portas do inferno que virão contra a tua igreja, mas a tua igreja que vai avançar contra as portas do inferno. E elas não vão prevalecer. Senhor, capacita-nos com ousadia, com intrepidez, com coragem, com unção e poder do Teu Espírito Santo para resgatar e tirar das trevas, do inferno, da morte, do pecado, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão perdidos. Senhor, em nome de Jesus, por favor, usa-nos para que eles encontrem a salvação. Encontrem o Senhor. Sejam libertos de toda a opressão, de todo o mal. Sejam curados nas suas enfermidades físicas, emocionais, Senhor, psíquicas. Pai querido, por favor, nós clamamos humildemente. Eu peço e eu clamo, intercedo pela Tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, e despedaça com toda a religiosidade morta, toda a casca, toda imitação de piedade, de religiosidade. Nós não aceitamos, não queremos uma igreja fria ou morna, Pai. Mas sim, uma igreja cheia do fogo do Teu Espírito. Uma igreja que caminha em obediência ao Senhor, que é instrumento Teu na face da terra. Deus, por favor, usa-nos como instrumentos. Fortalece o meu irmão, que ele possa, a minha irmã, que eles possam experimentar encorajamento,
Que eles possam, Senhor, ser fortalecidos na força do seu poder, em o nome de Jesus. Cumpre, Senhor, o propósito pelo qual nós fomos criados, no nível do detalhe, cumpre. Leva-nos ao centro da sua vontade. E, ó Deus, dá-nos a graça de sermos úteis no teu reino, de podermos ajudar as pessoas. Por favor, capacita-nos para isso, Senhor. Nós não pedimos para o nosso próprio bem-estar, mas pedimos para o bem dos nossos irmãos e irmãs, daqueles que mais precisam. Por favor, leva-nos em direção a eles. Mostra-nos, Senhor, e ajuda-nos a sermos sal dessa terra, luz desse mundo, em o nome de Jesus. Mais do que falar, Senhor, que nós possamos mostrar o teu reino, que, como diz a tua palavra, é o poder de Deus. Que nós possamos ser instrumentos para que o poder do Senhor se revele, transformando vidas, salvando, curando, libertando, como Jesus fez. Que o Senhor continue fazendo agora através de nós. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida. Que Deus te dê ousadia, coragem, ânimo e disposição para cumprir a sua vontade. Que você seja útil no seu reino, seja próspero na sua vida e possa levar muitas pessoas ao conhecimento de Cristo, ajudando-os a firmar os seus passos, ajudando-os a experimentarem maturidade em Cristo Jesus. E assim a bênção do nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, seja sobre a sua vida, o seu lar, a sua família, sobre toda a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus. Amém.